pela recepção que a gente, né, minha família teve ontem aqui. Apesar de vocês não serem presbiterianos, a recepção foi muito boa. Mas vocês estão no caminho certo, né? Eu me senti bem à vontade, minha família também, e agradeço por isso. E também pelas cozinheiras, porque eu vou te falar, viu? Comida feita aqui eu nunca tinha visto, né? A qualidade, o sabor, né? E o amor, né? Creio que o amor também valorizou demais a comida. E eu vim de novo, não só pela comida, tá? Também. Mas eu agradeço muito, tá? Coloco aqui minha família à disposição de vocês. Eu vou começar falando, quero quebrar de repente aqui até alguns anseios, né? Mas o que eu falar aqui, imagine assim, ó, para a glória e honra do Senhor. Não estou aqui para falar sobre quem eu sou, o que eu faço da minha vida, os sucessos que eu tive e as derrotas também. A ideia aqui é colocar o que Deus fez em minha vida, colocar a relação que eu tenho com Ele, que não é fácil. As pessoas olham de repente para quem passou por um problema como eu passei. Quem aqui tem contato com câncer, né? Quem que já teve câncer? Ninguém teve câncer? Eu vou começar contando para vocês. Não vou usar termo técnico nenhum, tá? Para facilitar, para vocês entenderem. A gente imagina, como a gente não tem essa doença, a gente não tem contato com ela. Quem tem vai entender isso. O câncer, ele tem vários fatores, né? E cada câncer tem uma especificação. E vou falar do meu caso, tá? No meu caso, foi um câncer na medula. A medula, ela trabalha no corpo inteiro. A medula, ela é a vitalidade do ser humano. Então, se a sua medula ficou doente, você perde o vigor. Você perde tudo. E o que aconteceu comigo foi mais ou menos isso, no início. Eu não sabia, não aparece nenhum sinal no corpo da gente, não tem pontos, né, que falam assim, não, peraí, esse cara está com câncer. Não tem. Eu comecei a ter sinais de fraqueza, né? Teve um sinal de fraqueza muito forte, estava com a minha família, a gente foi viajar, e eu cheguei lá, eu não conseguia andar. Eu fiquei tão fraco que eu não conseguia andar, mas para mim era o estresse do dia a dia. Tá? É o estresse que nós vivemos hoje. É o estresse que a gente imagina que é normal. E a gente não percebe isso, porque a gente está na levada, a gente está naquele embalo, né? E isso consome a gente. A gente quer progredir, né? Principalmente o homem. Ele quer crescer, ele quer botar sustento em casa, ele quer trocar a casa, ele quer trocar o carro, ele quer viajar, ele quer, né? Então isso me movia naquela época, me movia muito. Aí você fala assim, mas você era ganancioso? Sim, continuo ganancioso ainda, né? Mas a minha ganância agora mudou. O meu foco de ganância agora mudou. Mas pense comigo assim, ó. Tudo que você sonha, tudo que você constrói, tudo que você almeja, você chega num ponto que você fala assim, cara, eu consegui. Mas quando você é escolhido, e Deus sabe o que está no seu coração e por que você veio aqui, Ele te para. Tá? Ele vai te dar um break, Ele vai te mostrar que o caminho não é esse. E foi o que aconteceu comigo. Os sintomas foram aumentando, eu não tinha noção, só que eu sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo comigo, meu coração já falava. E quando eu tive o diagnóstico, eu já estava em processo já de fazer exames, ninguém descobriu o que era. De repente, um médico do laboratório onde eu fiz o exame, ele me ligou e falou assim para mim, olha, eu sou o Dr. Mário, eu fiz a análise do seu exame aqui no laboratório e tem algo estranho no seu exame. Você precisa de um especialista. E na hora que ele falou aquilo lá, eu falei, cara, mas
Aí a pergunta que eu fiz é onde eu quero que vocês comecem a trabalhar junto comigo nisso aí. Por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Aí eu me perguntava, o que eu fiz de errado? Né? Aí eu fui naquela viagem, né? Cometi algum pecado? Tratei alguém, né, mal? As minhas mentiras foram tantas assim que eu estou pagando preço agora? Então, essa pergunta me veio várias vezes, só que eu não sabia ainda do diagnóstico. Bem, vou estender muito esse pedaço não, porque são muitas histórias. Mas no dia que eu recebi o diagnóstico, eu estava trabalhando, foi numa sexta-feira, por volta de 9 horas da manhã. Esse áudio da conversa com o médico eu tenho gravado, que eu gravei todas as conversas a partir do ponto que eu percebi que alguma coisa estava errada. E esse médico me ligou e falou assim para mim, Rogério, é o seguinte, eu consegui uma consulta para você na semana que vem, segunda-feira, porém, pela urgência do seu caso, nós vamos te atender agora, você vem aqui agora, nós vamos te mandar para uma equipe para te analisar. Quando ele falou isso para mim, peraí, então as coisas estão acontecendo da forma que eu não queria. Bom, fui para casa, peguei minhas coisas e fui falar com a minha esposa, com as minhas filhas, expliquei para elas o que eu ia fazer e já ia ser internado na sexta-feira. E eu fui para a consulta. Chegando lá, o especialista, Dr. Vigílio, ele me falou a seguinte frase: o seu exame não tem outro diagnóstico, você tem leucemia. E pelos fatores, eu não sei se ela é uma específica, né? Então, no meu caso foi aguda. Não vou ficar falando em termos técnicos para não complicar muito. A sua, pelo que eu estou entendendo, é leucemia mieloide aguda. Mas eu preciso confirmar isso. O doutor é certeza, falou, olha, é certeza, não tem outro. Nós precisamos entrar com um tratamento com você urgente. Sua chance, pela seu tipo de leucemia, ela é pequena. Aí eu, na hora, falei, chance pequena, né? Será que eu tenho chance? Aí eu fiz a pergunta para ele, doutor, eu tenho chance de sobreviver? Ele falou assim, tem. Quando ele falou tem, veio para mim uma mensagem no meu coração. Qual caminho você vai seguir? Aí eu perguntei para ele, doutor, se eu tenho chance, eu vou sofrer muito? Olha só a minha pergunta. Pergunta da carne. Ele falou assim, um pouco. Mas você vai conseguir. Aí baixa a real, né? Bom, aí o coração já começa a esquentar, a batedeira parece que não para, os seus membros parece que não tem muita coordenação, você não sabe andar, sabe? O sistema neural, ele trava. Né? Você pensa tudo que você fez de errado para estar ali naquele momento, daquele jeito. Pois bem, minha esposa chegou, ela vai lembrar, e eu contei para ela. Ela era mais ou menos meio-dia, mais ou menos, né? Hora do almoço, eu tinha algumas coisas para fazer. Não, vem cá, preciso conversar. Aí eu contei para ela. E na hora ela lavou também, né? Porém, ela falou assim, tamo junto. Estou com você, não vou desistir não. Mas você tá naquela vibe ali, né? Você não, parece que tudo que se fala já não faz muito efeito, você tá em transe. Bem, e saímos um pouco, pedi pro médico para mim sair do hospital, porque eu não podia sair mais, entendeu? Deixa eu sair com ela um pouquinho lá fora, vou comer alguma coisa, e vou conversar, e conversamos e tal. E aquela conversa para mim foi muito esclarecedora, porque a pessoa que estava mais próxima a mim estava sofrendo comigo, e ela me falou algumas coisas, onde eu falei, cara, mas o casamento desse perfeito, a vida perfeita que eu tinha, né? Se acabar assim não tem lógica, não tem sentido. E conversamos, despedimos, ela foi para casa e eu fui para dentro do hospital. As medicações começaram a vir para a estabilização da minha saúde, porque eu não podia simplesmente começar a quimioterapia naquele dia, porque eu tinha que fazer um exame
para saber em que ponto que estava o meu câncer, para saber o que seria, né, o protocolo que seria usado para me medicar. Então, na segunda-feira eu seria medicado. Então, sexta-feira eu fui diagnosticado e à tarde eu tive um momento bem introspectivo, onde eu tomei a decisão de ir direto para a cura. Então eu pensei o seguinte, eu sou um cara assim, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, eu sou muito lógico. Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou e faço. E a minha decisão era o quê? Seguir para a cura, seguir para o tratamento, seguir para realmente sair daquela situação. E eu fiz essa escolha. E a escolha não veio muito simples, não. Ela veio meio que cheia de travas, cheia de coisas que eu precisava de bloquear na minha vida. E uma delas era eu me desgarrar do que estava me movendo. Meu coração estava me movendo, que era o quê? Os anseios do mundo. Eu falei, a partir de agora, eu vou focar somente na minha saúde. Os meus negócios, eu tinha empresas, tinha muitas coisas que estavam me travando ao mundo. Vícios, né? Turbulências, né, do dia a dia, aquele estresse de cliente, estresse de fornecedor, estresse de funcionário. E eu falei, eu vou largar tudo, que se exploda o resto. Vou cuidar da minha saúde, foquei nisso. E eu decidi, e essa decisão acho que foi a mais assertiva que eu tive naquele momento. E uma das coisas que eu tive decidido também, que era contar com a minha família, né? O diagnóstico. E eu liguei para minha irmã e tal. Falei, olha, preciso escrever aqui amanhã, que é sábado, pra gente conversar e preciso, né? E já dei uma explanadinha para ela o que era, mas minha mãe não sabia. Aí eles foram, contei para eles e tal. Eu não estava bem ainda, mas contei, eu precisava contar. Minha mãe passou mal na hora, desmaiou, e aconteceram algumas coisas lá, né, muito ruins. Porém, no final deu tudo certo, no sábado. Tudo bem. Vou pular o sábado, final do sábado, vou pular o domingo. Vou cair na segunda, que foi o dia do exame. O dia do exame foi muito tenso. A gente, assim, eu sou um cara que gosta de aventura, gosto de viver com muita emoção. Porque aquelas emoções ali não me agradam muito no hospital. E o exame, ele vai dentro do osso, ele é uma agulha gigante, né, não vou entrar em detalhes, mas foi um dia assim, tenso para mim. Mas quando eu fiz o exame, o médico foi muito cauteloso, muito tranquilo, eu senti assim, gente, eu tenho que me libertar disso agora. Eu vou sentir dor, eu vou sentir momentos tensos desse jeito, eu tenho que me libertar. E eu comecei a pedir para Deus me tranquilizar nesses momentos, porque agulha, bisturi, essas coisas, a gente tem um certo barreira. Hoje eu já não tenho tanto, né? Não tenho mais, é verdade. Mas quando eu vejo, eu ainda lembro. E aquele exame para mim foi um momento assim, crucial para mim motivar, porque eu não senti dor nenhuma no exame. Não senti dor nenhuma. Então Deus já estava trabalhando na minha vida. Pois bem, fiz o exame e tal, né, e fiz o exame, automaticamente começou-se a quimioterapia. A quimioterapia, para quem tem leucemia, ela vai no corpo inteiro e ela detona o corpo inteiro. Ela é diferente de cânceres localizados, tá? Onde faz rádio, né, onde faz a quimio específica para o órgão. Então ela vai te minando, ela vai tirando as suas forças. E no primeiro dia de quimioterapia, aonde eu quero chegar, para a gente não alongar muito, porque os milagres foram muitos, tá? Eu vou contar o que mais fez sentido para mim e o que me libertou de algumas crenças que eu tinha. Crenças que eu falo de religiosidade, crenças limitantes, emocionais, crenças de querer e não conseguir alcançar as coisas, tá? Através do poder de Deus. E nesse dia, eu tomei a primeira quimioterapia, foi leve, né, super tranquilo. Era uma sala grande, só pode ficar um paciente, os enfermeiros são específicos, não é qualquer enfermeiro que entra. E na primeira noite, foi um amigo meu tomar conta de mim, amigo, irmão. Eu tive 5 amigos que cuidaram de mim lá, além da minha esposa.
Um não está mais com a gente, ele faleceu de Covid. E esse amigo que estava comigo, eu conheci ele através da igreja, lá de Uberlândia. E ele é muito, muito carismático com relação à parte espiritual, tá? Ele entende tudo espiritualmente, apesar de ser presbiteriano, ele tem uma... É verdade, gente. A gente que foi criado esse conservadorismo, a gente não tem essa visão, mas ele é muito aberto já. E nesse dia nós conversamos, eu contei algumas histórias, lemos a Bíblia, coisas assim, normais, dentro de presbiteriano, né? E oramos. E oramos assim, uma oração sem pedir nada, sabe? Sem pedir cura, sem pedir nada. Porém, quando foi, eu não vou lembrar a hora, mas era mais de 1h da manhã, a sala é bem climatizada, né? E eu estava sem lençol, estava deitado só com um pijama, né? Uma bermuda de pijama, eu sentia muito calor. E eu acordei com o corpo pegando fogo. Esse pegando fogo é mais ou menos quando você toma um susto e o corpo dá aquela letrizada, sabe? Estou tentando descrever para vocês aqui, mas assim, a memória ela lembra de tudo nesse momento. E nesse momento que aconteceu isso, eu falei, deve ser o ar que está muito gelado, ou é a medicação que eu tomei. Eu pus tudo relacionado a situações humanas. E beleza, fiquei de boa. Falei, só diminuir o ar-condicionado, aumentar, né? E eu fui lá e mudei o ar-condicionado. Mas nada melhorou. Eu falei, tem uma coisa muito estranha acontecendo. De repente, eu fiquei quietinho, né? Comecei a ter uma batedeira no coração. E eu senti como se um lençol, imagina um lençol molhado, com água gelada, ele jogasse em cima de você e começasse a puxar esse lençol. E você sentisse esse lençol saindo da tua cabeça para o sentido dos pés, molhando o teu corpo e te refrescando. E ao mesmo tempo tirando aquele aquecimento que estava acontecendo. E aconteceu isso, coisa de 10 ou 15 segundos, eu não vou assim especificar, mas foi um curto espaço de tempo. E aconteceu aquilo, eu desesperei, né? Porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa e não tem essa experiência. E eu peguei e chamei Cleito, cara, tem algo errado, chamei o enfermeiro lá. O enfermeiro veio, falei, cara, aconteceu alguma coisa. Alguém veio aqui, jogou um lençol, falou, não teve ninguém aqui não. Falei, teve, não tem lógica isso. E aquilo ele falou assim, cara, você foi curado. Eu olhei para ele e falei, como assim, cara? Você foi curado. Eu estava em sonho ali agora, acordei com esse sentimento, você foi curado. Aí, eu não sabia se eu estava emocionado, se eu estava viajando na maionese, né? Se eu estava julgando, né? Errado, até a palavra do meu amigo. Então eu fiquei confuso, fiquei muito confuso. Só que a minha confusão não me parou, não. Nós levantamos, mesmo na situação que eu estava, confuso, eu comecei a orar com ele. Nós oramos ali, eu não lembro o que nós falamos, mas era muita emoção, né, misturada com a situação que eu estava vivendo. Tudo isso estava me confundindo muito, né? E aquilo ali foi, para mim, uma situação fora de tudo que eu já vivi, sabe? A emoção não tem como descrever. E a partir daí, eu entendia que a cura tinha chegado. E eu fiquei feliz, porque quando você escuta cura na televisão, né? Na televisão, porque na igreja serena, você escuta as pessoas que saem dali curadas, né? Saem dali andando, né? Ou sem o problema. Você fala assim, mas isso existe mesmo, né? E fica aquela dúvida, né? Será que isso é verdade? Será que eu não estou sendo enganado? Será que eu simulando isso, sabe? Então a minha crença, ela travou, eu fui bloqueado. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que eu não podia mais ficar vivendo essa mesmice. Deus falou, você foi curado, você foi curado. E eu vivia aquilo.
eu vivo isso até hoje, tá? Amém. A minha cura não parou. A minha cura ela continua e vai continuar. Amém. Porque a cura, ela é um processo, né? E eu fui ensinado que a cura era instantânea. Então eu ia sair dali no outro dia, sem tomar mais quimioterapia, sem passar por nenhum problema. Então eu tinha essa ansiedade já, esse imediatismo. Mas Deus falou para mim assim: você foi curado, porém você vai ter que passar pelo processo. E esse processo, gente, eu vou falar assim, na real, ele, carnalmente, ele foi terrível. Mas espiritualmente, ele está sendo maravilhoso. Amém. Porque todas aquelas crenças que eu tinha desapareceram. Então, quando hoje eu escuto sobre curas e milagres, né, são coisas que eu entendo. Entendo, acredito e vejo que não tem como nós vivermos sem isso em nossas vidas. Tá? E para a gente terminar, né? Eu acho que já foi um tempo. Eu aprendi, dentro desse contexto, diferenciar. Que eu tive a minha cura da carne, né, do problema que eu tinha, aconteceu naquele dia, onde Deus manifestou na minha vida essa cura. Esse momento onde eu tive um contato com o Espírito Santo. Mas a minha cura espiritual, ela começou a partir daí. E essa cura espiritual, gente, sem escandalizar muitos irmãos, e a ideia aqui não é essa, e também não estou acusando ninguém aqui, eu vou colocar a cura que eu tive, uma só, tá? Eu tive várias, vou colocar uma só. Que eu acho que talvez possa fazer sentido para alguém, talvez não seja o mesmo pecado que eu tinha. É um pecado ele é muito pesado. Não quando você comete, as consequências dele. Eu tinha um vício de beber. Eu bebi muito. E aí você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tive que escolher. Depois que Deus me deu a oportunidade de continuar aqui na Terra, com a minha família, e com os meus amigos, com as pessoas que a gente ama, eu tive que escolher em abdicar desse vício, desse prazer carnal que eu tinha. Isso estava me afastando de Deus. Me afastava muito, porque eu largava minha família, largava as coisas que eu tinha de melhor na minha vida para ir cultuar o prazer. Tá? Esse é um pecado, tá, gente? São vários, eu fui curado de vários, não foi só desse. Tá? E para mim, a bebida, ela trazia vários problemas. Vários. Gente, de grau psicológico, grau saúde corporal, saúde relacional. Gente, vocês não têm ideia do estrago que faz um vício desse numa família. Tá? E eu sinto isso assim, eu falo de coração. Quem quiser conversar comigo, perguntar qual foi o meu outro pecado, pode perguntar, eu vou falar. Tá? Fala até os mais cabeludos, né? Não tenho medo de falar, não tenho problema com isso, tá? Eu já me libertei, porque eu entendi que se eu falar, se eu contar para vocês, esse aqui é meu testemunho. Tá? A minha mudança de vida foi espiritual. A doença que teve na minha vida foi só uma mudança de direção que Deus colocou para mim. Então a doença para mim foi uma bênção. Tá? Eu falo para vocês assim, sofri, pedi a morte 2 vezes, tá? Pedi a morte 2 vezes. Mas em nenhum momento Deus falou assim para mim, vai, não falou. Eu passei a mão no céu uma vez, eu lembro disso. Em sonho eu passei a mão no céu, é esquisito. Não queiram sentir essa situação. Passa a mão no céu, aí você vai entrar, Deus fala assim, não, volta. É esquisito. E depois não tive isso mais, tá? Foi só nesse momento. Mas eu creio assim, que dentro disso tudo, quando você é libertado espiritualmente desses pecados que vêm da infância, de quando você é criança, você consegue enxergar um mundo espiritual, gente.
coisa mais fantástica para um cristão é enxergar o mundo espiritual. O prazer da carne é bom, cara, comer é muito bom, beber é muito bom, nossa, excelente. Relacionamentos é muito bom, casamento é muito bom, fantástico, mas o prazer de você ter uma relação espiritual com Deus, com o Pai, ela não se iguala a nada desse mundo. Amém, irmãos? Amém. Bom, falei demais. Eu não gosto do microfone. Eu queria falar isso no começo, vamos falar agora. Eu não gosto do microfone. Eu não gosto de falar. Eu gosto de um contato pessoal. Então, se alguém sentir vontade, sentir desejo de conversar comigo, estou à disposição de vocês, tá? Amém. Amém? Posso orar com vocês? Amém. Todo presbiteriano gosta de orar. Pai querido, Pai bondoso, obrigado pela tua bondade em nossas vidas, Senhor. Obrigado porque nós não sabemos os seus planos em nossas vidas. Nós não sabemos o que vai acontecer sobre amanhã. Não sabemos se vai chover, não sabemos se vão ter problemas em política, problemas nas igrejas. Mas nós sabemos, Senhor, que tudo está conosco. E através do seu poder, Senhor, manifestado em nossas vidas aqui na terra, seus planos serão executados, Senhor. E colocamos aqui, Senhor, diante de tuas mãos, as nossas vidas, Senhor. Colocamos aqui os nossos corações, Senhor. Tu conhece, tu sabe o que cada um está vivendo aqui, Senhor. E te peço, Senhor, que tira essa ansiedade, Senhor. Nos coloca, Senhor, no sentido certo, Senhor. Nós estamos no sentido errado. Nos oriente, Senhor, é que te pedimos. Não suportamos mais, Senhor, viver nesse sofrimento, viver nessa angústia, Senhor. Nesse mundo perdido. Ó Deus, colocamos aqui, Senhor, tudo que estava no nosso coração, nos atrapalhando, Senhor, de escutar a sua palavra, de entender, Senhor, os seus mínimos sinais em nossas vidas, Senhor, um pneu furado, um negócio que não aconteceu, Senhor, uma demissão, um emprego que não chega, aquela angústia no trabalho, Senhor. Colocamos aqui tudo isso diante de Ti, Senhor. Nosso coração seja sincero, Senhor, com nós mesmos. Essa é a nossa busca, nosso pedido aqui, Senhor. Entregamos aqui em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Gente, você só um pouquinho, vem cá. Ontem a mãezinha, né, a Rogéria estava conversando comigo, né, e ela contando quanto o inimigo queria ceifar a vida dele, tirar ele, né, do meio. Ele foi trocado na maternidade. Ela estava em São Paulo, tentaram roubar ele. Então, agora ele passou por esse processo. E quando ela falava, Deus falava no meu coração. E traz ele para testemunho aqui para vocês. Porque eu sei que aqui neste lugar alguém precisava ouvir isso. Amém. Né? Alguém precisava. Então ele, pela sabedoria que ele teve força para continuar. E por isso ele vem hoje mostrar que Deus é bom. Amém. Que Deus é bom. Amém. Ele está aqui, olha. Dificilmente alguém escapa, gente, de uma leucemia. Ele fez o transplante e pegou na hora. Porque Deus é justo. Amém. E Deus tem um propósito na vida dele. Eu não gosto de microfone, mas infelizmente você vai usar muito o microfone. Amém. E pior que não era presbiteriana. Ou melhor, né? Ou melhor, não sei. Deus vai te usar muito nesse testemunho. Eu fui muito abençoada. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém.
Na próxima oportunidade eu quero contar para vocês sobre um livramento que Deus me deu nesse, meio do caminho de morte arquitetada. E eu fui levado para uma cilada. Mas fica para a próxima. Tá bom? E sem contar que ele não podia estar aqui hoje, ele ia embora. Eu pedi, eu falei, por favor, o que você quer, Débora? Vem cá. Nós temos que tomar café, Débora. Ele não poderia, gente, as filhinhas deles, estão em outro acampamento. Eles têm que ir embora para buscar as menininhas deles. Eles vão à tarde, né? Eles vão à tarde. Eu pedi, pelo amor de Deus, nos atrapalha o nosso café da manhã, para você dar seu testemunho. Então, Deus é bom aqui com ele e conosco. Paz, queridos. Eu preciso falar também. Tudo isso me aproximou dele. Foi diante da dificuldade dele que me aproximou. Porque a gente estava tão afastado, né? Eu era crente que eu estava Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. E nós crescemos, na presbiteriana, e tinha jovens, adolescentes, pré-adolescentes, e tinha muita dificuldade, porque a presbiteriana realmente é muito conservadora, né? Mas ele conseguiu levar para a igreja uma bateria. Foi ele que iniciou lá tocando bateria na presbiteriana, porque não existia, tá? Era só instrumentos, de corda, teclado. E ele que levou, tá? Sem aula nenhuma, ele foi em São Paulo buscar uma bateria. 14 anos de idade. Cara, emoção, muita emoção. Foi buscar a primeira bateria da igreja. Ele já era convertido nessa época. Ele é uma bênção, viu? Canta também, toca. Não tem medo de microfone, não, né? Deus abençoe os irmãos, tá? Eu tinha que falar que essa luta nos aproximou muito mais. Amém. Então, quem vai agora orar pelo nosso café, que tá aqui, ó. Gente, olha aqui, vocês não estão entendendo os bastidores aqui,